Sani cari Veneti, então nesse vídeo vamos continuar o episódio das Páscoas Veronesas. É um episódio muito importante da resistência vêneta contra os revolucionários franceses. É uma infelicidade que a maior parte aí dos descendentes de vênetos aqui no Brasil não conhecem praticamente nada da história dos vênetos, principalmente a história que leva depois, né, a nossa imigração para o Brasil. As pessoas acabam sempre tendo aqueles conceitos históricos muito abrangentes, né? A imigração italiana, vários, já li centenas, talvez muito mais, de artigos aqui acadêmicos, e eles só falam muitas vezes bobagens ou falam coisas assim abstratas, né? Coisas que são muito superficiais, generalizadas a respeito aqui da imigração. E é uma pena, assim a gente vai, sempre quando não se tem algo específico, você cada vez mais vai deixando com que as pessoas tenham brechas para pensar outras coisas, ou talvez também para formular outras ideias e ideologias em cima de algo inexistente, né, que nunca foi. É o que acontece, né? Às vezes essas coisas são propositais, existem uma série aqui de muitas associações italianas que não é do interesse deles que vocês saibam sobre o processo da imigração vêneta e também da unificação, ou seja, a unificação que começa, claro, óbvio, pelo próprio Napoleão, porque a Itália é uma construção do Napoleão. Napoleão foi o primeiro rei da Itália naquele período, que depois, então, acaba se tornando na República Italiana. Então, Napoleão é a Itália, e as bases que o Napoleão constitui naquela época é a Itália de hoje, não só a Itália de hoje, mas como praticamente o mundo inteiro hoje em dia funciona do jeito que o Napoleão é que fez esse novo regime aqui. Antes disso, claro, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino das notificações, porque senão você não recebe o conteúdo. E eu deixo aqui para vocês também, tem o Evangelho de São Marcos. Para quem não sabe, essa daqui é uma tradução minha em língua vêneta, é um livro bilíngue, vêneto e português, e é a primeira tradução realmente do Evangelho de São Marcos para o vêneto. Por que São Marcos? Porque São Marcos é o patrono dos vênetos, o patrono da Sereníssima República de Veneza aí há muitos e muitos anos, há muitos séculos na verdade, tá bom, pessoal? E nós temos bandeiras aqui do Vêneto. Isso significa, essa aqui já está, né, já tá dentro do pacote para enviar. Se você quiser bandeiras do Vêneto, nós temos até 7 modelos, então você pode escolher também entrando em contato. E para finalizar aqui, nós temos o calendário vêneto, calendário em língua vêneta. As bandeiras e os calendários são importados diretamente lá do Vêneto, e você pode ter o seu também de 2024 entrando em contato. Agora sim, a gente pode começar a falar sobre os últimos dias da insurreição. Olha só, o Napoleão ele estava de fato convencido de que as últimas forças da República de Veneza estavam concentradas na fortaleza de Verona. Então ele acreditava assim que Verona era o último passo para ele invadir e derrubar a Sereníssima República de Veneza. Então, na verdade, apesar dos últimos acontecimentos que demonstram a iniciativa tomada pelos franceses, a Sereníssima continuou a proclamar a sua neutralidade. Eu já disse no último vídeo que isso aqui foi o pior erro que aconteceu, e é um erro que, claro, não foi testemunhado só por mim, porque agora é muito fácil a gente ver o que aconteceu na história, mas isso aqui já tinha sido testemunhado por outras famílias aristocráticas que eram opositoras ao governo. Então eles falavam, não, isso aqui não deve acontecer. Não só pelas famílias, Fernando, falar da oposição é fácil. Não, mas só que a Sereníssima República de Veneza tinha uma tradição de declarar uma paz armada. Isso significa, não vou atacar, mas eu vou me munir até não poder mais. E os idiotas aqui, nesse período, eles declararam uma neutralidade que significa, nós não vamos fazer nada, nem vamos, né, nos preparar estrategicamente para atacar se caso formos atacados. Então o Bonaparte enviou um espião aí a Verona que reuniu cerca de 300 jacobinos veroneses ao seu redor para realizar uma conspiração. No entanto, foram descobertos pela polícia secreta de Verona no dia 11 de abril algumas patrulhas que excepcionalmente entraram em ação em plena luz do dia, prenderam a maior parte deles na rua e nas suas casas, embora alguns líderes, claro, tenham conseguido escapar aí à captura, refugiando-se nos castelos de Verona em mãos francesas. Existiam alguns castelos aí que estavam sendo dominados pelos franceses naquela área, como eu mencionei no primeiro vídeo, na primeira aula. Isepo Giovanelli, para quem não sabe, da primeira aula, era representante do governo vêneto, foi dito lá, ele foi
protestar veementemente, mas nem sequer obteve resposta. O comandante francês Balland, que estava a abastecer-se, né, de munições e tal, ordenou que os castelos veroneses fossem tão fortificados, né, que os castelos fossem fortificados, e que daí o Giovanelli, o que acontece, o Giovanelli e o Contarini, óbvio que quando eles viram isso, eles ficaram cada vez mais preocupados e enviaram uma carta de urgência ao Senado aí da República de Veneza, e certamente também uma carta ao Doge da República de Veneza. Entretanto, as rebeliões de Lonato e Salò, que são duas cidades, foram reprimidas pelos franceses, enquanto no dia 6 de abril, Contarini e Giovanelli, que eram os representantes do governo vêneto, né, geral, eles enviaram tropas para defender as fronteiras ao leste de Verona, perto de Isola della Scala, para proteger, é claro, os possíveis ataques que poderiam ocorrer por aí. No dia 15 de abril, a fortaleza de Peschiera del Garda, no território de Verona, tornou-se formalmente posse francesa, e ao mesmo tempo 400 poloneses marcharam em direção a Legnano. As canhoneiras francesas, né, atacaram ali no lago de Garda, e movimentos inimigos foram avistados também perto de Cerea, onde Bevilacqua, que era um dos generais vênetos, estava posicionado, e Giambattista Allegri estava no comando de Vicenza. Era um outro aí, general, e esse aqui foi para o comando de Vicenza. Em Castelnovo, as tropas francesas pediram hospitalidade, embora a neutralidade ainda prevalecesse, pelo menos virtualmente. No entanto, quando os soldados vênetos se dirigiram à igreja, eles foram para a igreja, os franceses confiscaram aí as armas deixadas no exterior do edifício, e à saída, então, os soldados vênetos foram feitos prisioneiros, né, violando mais uma vez a tal da neutralidade aqui, tão cara para esse Doge, que, né, talvez não dava para saber o que estava fazendo ali. Bom, vamos lá, que era o tal do Manin, Ludovico Manin. Foi então que Maffei, outro general aqui das forças vênetas, da resistência vêneta, ele recebeu ordem de abandonar o Mincio, dado o risco considerável de ser apanhado pelas costas. E em Verona, o clima começou a ficar muito tenso nessa época. Também cresceu a suspeita entre os cidadãos de que os judeus poderiam ficar do lado dos franceses, de modo que o gueto que existia em Verona fosse cercado em busca de armas. Existem aí muitas pessoas pedindo a respeito do curso de língua vêneta, se vai abrir uma nova turma. Estou aqui com os horários um pouco ruins, tá, pessoal? Então, o que acontece? Eu acabei avaliando e talvez sim, talvez eu vou abrir uma nova turma aqui para maio. Então, se você tem interesse, entre em contato aí, tem o telefone aqui, entre em contato para deixar a sua reserva. Se tiver gente suficiente para, enfim, abrir uma nova turma, daí eu abro, senão fica só para o ano que vem, tá bom, pessoal? A gente está falando sobre os judeus, né? Eles desconfiavam que os judeus estavam também por trás dessas coisas. Uma pessoa anônima, observa aqui em 16 de abril, isso daqui foi escrito numa carta, era uma pessoa anônima. Ele disse: nosso gueto foi cercado por nosso povo vêneto armado que prendeu 3 judeus e transportou 3 caixotes de armas. Então foi isso que foi escrito desse período. Só que, né, no entanto, as fontes não mencionam, na verdade, a descoberta de provas que apoiem um envolvimento pró-francês real da população judaica de Verona. Então a gente não teria uma prova disso. Foi uma desconfiança, mas a prova real ela não existe. Eles tomaram suas providências e ali acabou. Na noite de 16 para 17 de abril de 1797, um manifesto assinado por Francesco Battaglia, aquele lá, general que eu já tinha dito, né, foi afixado nas ruas da cidade, que incitou os veroneses à revolta contra os franceses e contra os colaboradores locais dos franceses. Existiam, sim, muitos colaboradores aí dos franceses que eles foram prometidos, enfim, né, poder, terra, gente corrupta sempre tem. O cartaz, porém, era apócrifo, ou seja, não era verdadeiro esse cartaz aqui, né? Na verdade, era obra de um tal de Salvadori, encomendado por Ledrux, que era um dos generais franceses,
e era uma provocação destinada a fornecer um pretexto para os franceses ocuparem definitivamente a cidade. Os franceses estavam fazendo de tudo, né, para dar um pretexto e dizer que eles precisavam então ir lá e estabelecer a democracia. Eles estavam burlando tudo, fazendo de tudo para justificar essa invasão. Então os representantes vênetos mandaram retirar esse cartaz e em seu lugar foi publicado bem o contrário, um novo manifesto que negava o anterior e instava a população a se acalmar e não a se rebelar contra. É óbvio, também é uma estratégia, né? Porque não dá para dar manga para o negócio. Bom, mas a essa altura a insurreição já havia sido desencadeada, é claro, né? E à tarde já havia várias lutas já tinham acontecido nesse período, porque o cartaz me pedia para as pessoas irem lá e lutar contra os franceses nessa situação, né? Nesse entretempo aqui. A situação, então, degenerou a cada hora. Por volta das 14, um artilheiro vêneto foi preso e, ao mesmo tempo, eclodiu uma briga entre um francês e um croata, né? Em uma taberna na Via Capello. Para quem não sabe, os croatas faziam parte da nação vêneta, eles também se consideravam vênetos e estavam do lado dos vênetos, né? O francês levou então a pior e foi refugiar-se com a sua própria patrulha, que protestou fortemente. Foi então que o povo armado correu em massa e na comoção entre o povo e os soldados foi disparado um tiro de fuzil que pôs os franceses em fuga naquele momento. Pouco depois, outra briga eclodiu em uma taberna na Piazza delle Erbe e os comandantes franceses dirigiram então algumas tropas para a cidade e enviaram cerca de 600 homens a Piazza Bra para monitorar, né, a evolução, enfim, da situação. Piazza Bra que fica em Verona. Por volta das 17, por ordem do general Balland, que foi esse aqui famoso, que, enfim, conquistou Verona, né, foi aberto fogo a partir dos canhões do Castel San Felice, quartel-general francês, tinha virado, e do Castel San Pietro, onde numerosos tiros atingiram a Piazza dei Signori. Então, a ação francesa foi causada pela confiança dos comandantes de que poderiam facilmente controlar a insurreição vêneta, o que seria usado como pretexto para ocupar, então, oficialmente a cidade de Verona. O primeiro episódio da insurreição ocorreu na Piazza d'Armi, que hoje é a Piazza Bra, onde os 600 soldados franceses estavam estacionados no hospital. E aí, enquanto cerca de 500 soldados vênetos estavam no Lisbon e abaixo do Gran Guarda. Assim que se ouviram os primeiros tiros de canhão, os franceses pegaram em armas, enquanto os soldados vênetos, aqueles vindo da parte do governo, né, da Sereníssima República de Veneza para Verona, permaneceram parados e olhavam desorientados. Por quê? Porque durante meses os soldados vênetos não sabiam como se comportar enquanto os soldados veroneses começaram a atirar dos edifícios circundantes, né, ferindo os soldados franceses inimigos ou, enfim, aqueles que eram apoiadores dos franceses. Por que eles não sabiam se comportar nessa situação? Por conta da porcaria da neutralidade que aquele doge Ludovico Manin, né, impôs para esse momento aqui, porque existia essa coisa, não vamos atacar, e os veroneses já estavam, né, enfim, vacinados e não queriam saber de ordem, de doge, que não sabia de porcaria nenhuma, né? Então eles já foram lá e atacaram enquanto os outros dormiram. Bom, a conclusão de tudo isso é que no dia 24 de abril, por volta do meio-dia, o capitão Emilei e outros embaixadores se reuniram com Jacques-François Chevalier e Joseph de Chambray et La Rosse para negociar a rendição. Assim que o Milei começou a ler o documento, estipulado, né, em conjunto com as demais autoridades vênetas da cidade, foi detido pelo tal do Balland, que era o general francês, que declarou então que os termos da rendição seriam ditados pelos franceses e não pelos vênetos. A essa altura, então, as pessoas estavam desanimadas e se sentiam, claro, traídas pelas mesmas pessoas que as encorajaram a lutar. Uma assembleia elegeu provisoriamente 10 representantes de Verona e do campo que, com dificuldade, conseguiram persuadir o povo a parar com as ofensivas, ou seja, o povo queria continuar, né, lutando até morrer.
Esse conselho durou pouco tempo, visto que os cargos foram confiados pelos franceses aos jacobinos locais, aqueles que estavam junto com eles, que foram afastados do estado de prisão e que foram submetidos pela polícia secreta às 8 horas do dia 25 de abril de 1797, que era inclusive dia da festa de São Marcos, né, 25 de abril, a cidade então de Verona se rendeu. Isso significa as portas da Sereníssima República de Veneza se abriram. Assim, após 4 séculos, o domínio da Sereníssima República de Veneza sobre Verona terminou. Então esse daqui foi uma grande desgraça, porque a partir daqui começamos a ter os problemas enfrentados até a decadência total da Sereníssima, né, nas mãos dos franceses, e aí depois, mais tarde, se torna a própria Itália. Consequências de todos esses atos aqui em Verona, e consequências não só, eu não diria consequências por conta da resistência, mas consequências por conta de se ter um doge fraco e se ter pouca autoridade governamental naquele período, naquele momento, porque os vênetos já enfrentaram coisas piores do que isso. Muito piores. Enfrentaram o Império Otomano, enfrentaram guerras também contra a França muito piores. Diga-se de passagem, a Liga de Cambrai, né, que eram várias nações europeias, inclusive a França contra a Sereníssima, tentando desmembrar, e eles foram vencedores. É óbvio que esses líderes eram umas porcarias e existia muita gente boa, claro, com certeza, mas sem poder efetivo. Muita gente boa, como a gente já viu no último vídeo, o próprio prefeito Alessandro, mas sem poder efetivo de dar ordens. E aí depois, quando esses bananas deram ordem, o negócio já estava acabado, né? Então vamos ver aqui algumas consequências por conta de líderes fracos que não querem pegar em arma. O general Kilmaine, que era aquele irlandês safado que estava do lado dos franceses, confiscou o dinheiro dos cofres públicos, obviamente de Verona. O Conselho Jacobino, que substituiu quase imediatamente o eleito Vêneto, né, o Conselho eleito Vêneto pela população, poucos dias antes lançou um empréstimo forçado de 2.400.000 liras, no caso, e obrigou a entrega de prataria de igrejas e outros locais de culto. Ou seja, os caras foram endividando as cidades ali por eles mesmos, né? Eles foram endividando, enfim, para amarrar o pessoal em dívidas. A obra de arte, o retábulo de San Zeno, que era lá de Verona, de Andrea Mantegna, o autor, foi roubado pelos franceses, apenas uma das inúmeras obras aí que foram roubadas pelos franceses. E no dia 1º de maio, os habitantes de Verona foram obrigados a pagar multas e entregar qualquer coisa valiosa que tivessem dentro de casa para os franceses, com a ameaça, é claro, adicional de buscar deles, os franceses, os soldados, irem buscar nas casas, caso os cidadãos não tivessem cumprido o seu dever com a democracia, entre aspas. E, obviamente, para quem, né, não gosta desse assunto, é claro que muitas mulheres, por exemplo, ali foram brutalmente assassinadas e estupradas pelos grandes revolucionários, líderes da nossa democracia que nós vivemos até os dias de hoje. Então a história está aí para nos ensinar alguma coisa e não só para preencher folhas de livros. Espero que você tenha gostado do vídeo e, claro, nós nos vemos no próximo. Tchau, tchau, Strucon.